Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui na nossa Mundial, podendo falar com vocês quase meia horinha sobre medicina preventiva, qualidade de vida. Assim, do jeito que o Toninho faz a abertura, o jeito mais simples, mais prático de estar podendo cuidar da sua saúde, prevenindo doenças crônico-degenerativas e protelando o envelhecimento. Protelando o envelhecimento é uma palavra um pouco estranha, porque você pode atrasar um pouco os efeitos da senescência, aparentemente, prolongar um pouco mais a sua função renal, sua função hepática, o bom funcionamento cardiovascular, né? Mas envelhecer todos vamos. Agora, o mais importante é passar por essa fase da senescência como mais uma fase qualquer da vida, como foi a nossa a fase de bebê, a fase da primeira infância, a fase da adolescência, a fase da juventude, a fase da meia-idade e a fase da terceira idade, e todas podem ser vividas com qualidade de vida, com autonomia, com independência, e esse é o grande motivo desse projeto Manual do Proprietário. Vocês bem sabem que o lema que originou isso tudo, com certeza há mais de 20 anos atrás, não existe, foi quando caiu a ficha. Não é possível, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Quando já, depois de 15 anos de prática clínica, você começa a observar que todos aqueles pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que tiveram doenças cardiovasculares, infarto, AVC, os pacientes com câncer, grande parte deles apresentavam as mesmas características durante uma vida toda, como estilo de vida. E assim você começa a ligar os pontos e aí ficou como se fosse um lampejo, e daí começou tudo, que é hoje o nosso projeto Manual do Proprietário, que está se estendendo brevemente com o Manual do Usuário, e os dois juntos vão ser, na verdade, o manual do fabricante, né? Porque o fabricante de toda a vida, ele não manda junto com toda a vida um manual para a gente. Então, nós estamos construindo esse trajeto, esse caminho de bem-estar físico, psíquico, espiritual. E para isso, eu estou todas as terças-feiras com vocês aqui ao vivo, respondendo perguntas, sugestões de pauta. Então eu quero muito que vocês anotem o nosso link de contato, que é o e-mail da Rádio Mundial. Então, anotando, radiomundial@radiomundial.com.br, radiomundial@radiomundial.com.br. Vocês podem enviar suas sugestões de pauta, suas dúvidas, e aí eu estou falando para vocês oportunamente, tornando esse programa muito mais do seu interesse, né? Hoje, antes de começar a falar, aliás, quando vocês enviam esses e-mails, a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse trabalho todo para mim, e não é fácil isso para ela tem aqui a rádio inteira para ver, e fora o jornal que tem que fazer e tudo mais, mas ela me prepara isso com muito carinho, porque ela também é uma grande adepta desse nosso projeto Manual do Proprietário, tá ok? Para vocês que estão ligando agora a Mundial e nunca ouviram o programa, não tem ideia do que é esse enorme projeto Manual do Proprietário, em prol da saúde, da conscientização de que a vitalidade, a longevidade não possa advir de um frasco de drogas, mas sim de um conjunto de atitudes, e é sobre elas que nós falamos aqui. Você pode ouvir aos finais de semana, tranquilamente, utilizando a ferramenta youtube.com. Se cadastre no meu canal, Dr. Edmond Sabe Júnior, e tudo que eu venho falando há mais de uma década aí, está lá para vocês, com título. Então vocês procurem pelos títulos de maior interesse, escutem com calma aos fins de semana, anotem o que for interessante, pesquisem e, principalmente, coloquem em prática e informem todos ao seu redor. E logo vocês vão estar vendo o benefício, né, muito claramente
de tomar essas medidas todas aqui. Então eu vou começar hoje, antes de passar algumas informações para vocês, respondendo uma perguntinha que eu tenho atrasada aqui, da Lia Zamora. A Lia Zamora pergunta assim, eu tenho 60 anos, meu marido 61, e eu queria que o Dr. Edmond falasse um pouco sobre cloreto de magnésio e a cúrcuma, se devemos tomar esses medicamentos diariamente. Traz benefício ou não? Então, muito obrigado, Lia, pela sua audiência. Primeiro, pessoal, o cloreto de magnésio não é um medicamento, ele é um mineral, né? É um mineral muito importante. 99% do magnésio do nosso corpo, ele fica intracelular, dentro da célula. Somente 1% desse mineral trabalha fora das células no nosso corpo. O cloreto de magnésio é uma forma interessante por ser uma forma fácil de você poder comprar em qualquer gôndola de farmácia. Magnésio é um mineral que falta em grande parte, para não dizer 100%, pelo menos 80% das pessoas do mundo ocidentalizado tem um nível baixo de magnésio intracelular. Por quê? Porque os nossos adubos são todos NPK, que é fósforo, potássio, né? E não tem magnésio na fórmula. Então o nosso solo está exaurido. Outra coisa, o estresse moderno, a alimentação processada e ultraprocessada, tudo isso rouba nosso magnésio. Então o magnésio é muito importante e tem muitas pessoas desenvolvendo uma série de doenças, obviamente por falta de magnésio. No novo livro, o manual do usuário, que tem uma previsão pela editora agora de lançamento em agosto. Aliás, seria legal que vocês acompanhassem através das mídias sociais, do Instagram, Dr. Edmond Saab Júnior, vai estar sendo lá avisado bem antes, com antecipação, a data, pelo Facebook, Manual do Proprietário, Dr. Edmond Saab, que a Samira coloca aqui as coisas para vocês. O Instagram também é a Simone, do Consultório de São Paulo. Então, todas essas mídias e o próprio YouTube, eu falando com vocês semanalmente aqui, vou estar informando para vocês o lançamento. Mas nesse novo livro tem um capítulo fantástico, só falando sobre magnésio. Aí vocês vão entender as principais funções disso. Então, o cloreto de magnésio não é um remédio, deveria ser tomado por grande parte da população, principalmente aquelas pessoas tensas, estressadas, as pessoas que têm pouca atividade física, as pessoas que têm uma alimentação pobre em vegetais. O magnésio se encontra basicamente em vegetais, não é? Os vegetarianos, os veganos têm mais magnésio no corpo do que os omnívoros que nem nós. Então, o cloreto de magnésio deveria sim ser tomado por grande parte da população. E a cúrcuma? A cúrcuma é um fitoterápico, também não é um medicamento, é uma planta e ela pode ser usada também como tempero na cozinha. A cúrcuma ela é um excelente ela é excelente porque ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante, ela é anticâncer. Então, todos também têm uma leve quantidade de inflamação crônica silenciosa que participa da formação de todas as doenças degenerativas. Por isso, a cúrcuma também seria muito importante que, mesmo que como tempero da comida, fosse utilizada todos os dias, sim. Tá ok? Então, espero ter respondido isso aqui para a Lia e que seja importante para todo mundo poder estar usando aí magnésio e cúrcuma todos os dias, tá ok? Eu queria comentar com vocês hoje a respeito de a Sociedade Brasileira de Oftalmologia está criando uma campanha de política pública para cuidar da visão dos brasileiros. Não é? E então estão pedindo apoio do nosso legislativo. Dizem que existem 120 mil novos casos por ano de catarata. E o Brasil já opera mais de 200 mil pessoas ano de catarata. E mesmo assim, existe uma fila enorme de pessoas para serem operadas de catarata. Então é isso que eles querem conseguir, que é operar esse pessoal todo. Uma outra relação que eles falam também é em relação ao paciente diabético. O diabetes vai destruindo a retina, porque vai destruindo os microvasos, né?
Então, que todo paciente diabético também tivesse um acompanhamento anual com um oftalmologista para a prevenção das retinopatias diabéticas. Agora, muito interessante, o que é a catarata? Não é a catarata, é a glicação do cristalino, é a destruição do cristalino, que é parte do nosso olho, que é justamente isso que se chama catarata. É o embaçamento, a destruição, a glicação, a caramelização dessa parte do olho chamada cristalino. E qual o que leva a isso? O que me chama a atenção, pessoal, é que já se opera mais de 200 mil pessoas ano, é que 120 mil novos casos são diagnosticados ano, e eles querem ter uma capacidade muito maior de poder operar muito mais pessoas, né? Porque tem muita gente na fila. Agora, eu não vi ninguém falando em como prevenir a catarata. E sim, só dizendo assim, olha, eu quero mais cirurgião oftalmológico operando todo mundo que está na fila. Operar. Mas evitar que você tenha catarata, eu não vi ninguém falando. Né? E para evitar que você tenha catarata, é a mesma coisa, é eu evitar que você tenha diabetes. E eu evitando que você tenha diabetes, eu evito que você tenha retinopatia diabética, que é outra preocupação deles. Por isso eles falam que eles querem que todos os diabéticos sejam avaliados anualmente por um oftalmologista. Eu concordo, mas alguém falou de preparar as pessoas para não ficarem diabéticas? Porque é o próprio diabetes que faz a glicação do cristalino, causando a catarata. Porque o que é a glicação? A glicação é a presença de proteína com açúcar e temperatura. Temperatura seu corpo já tem, por volta de 36 graus. Açúcar sobrando na corrente sanguínea é o que caracteriza o diabetes. É não conseguir tirar a glicose da corrente sanguínea para mandar para a célula para virar energia. Então ela fica sobrando ali. Ela se encontra com proteínas que você come e você faz a glicação de vários tecidos, do cristalino levando a catarata, do seu tecido conjuntivo levando esse monte de rugas que nós apresentamos pela pele, e vai glicando tudo que é tecido. Então a primeira coisa que teria que ensinar, antes de só falar assim, vamos aumentar a quantidade de cirurgiões ou de centros cirúrgicos para poder operar mais gente, porque está tendo 120 mil novos casos por ano, era ensinar as pessoas a comerem alimentos vivos, com energia vital, com baixo índice glicêmico, para não ter picos de glicação, para não glicar o cristalino. Outra coisa, comendo alimentos de baixo índice glicêmico, que são justamente os vegetais. Os vegetais, eu digo vegetais complexos, eu não estou falando de batata inglesa, não estou falando de arroz branco, que só virou amido, já perdeu tudo, e esse amido vira açúcar na hora. Eu estou falando de verduras folhosas, legumes, frutas e coisas ricas em fibras, que são de baixo índice glicêmico, que fazem a glicose subir lentamente na corrente sanguínea. E aí a gente não tem glicação, aí a gente não glica o cristalino, levando a catarata, e aí a gente não fica diabético para ter as complicações tardias do diabetes, que é a destruição de todos os vasos, levando a retinopatia. Então, eu acho que nós estamos começando pela ponta e não pelo começo. O ideal seria que ninguém desenvolvesse nem retinopatia diabética, nem glicação do cristalino, que é a catarata, e nem o diabetes, que além disso tudo leva a muitas outras coisas, como infarto, como AVC, como insuficiência renal, tendo que ir para hemodiálise, como amputação de membros. Né? Então, eu ainda continuo vendo um buraco muito grande na questão da prevenção no mundo todo, não é só no nosso país. Eu quero comentar com vocês alguma coisa que se encaixa bem nisso que eu falei. Né? Quando eu falo de alimento processado e ultraprocessado, eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais. E só para ilustrar, agora, na hora do almoço, eu precisei dar uma passadinha rápida no supermercado, porque depois de anos, as pilhas do controlezinho do meu vídeo, né,
pararam de funcionar do meu microscópio, é meu instrumento de trabalho, um dos meus instrumentos de trabalho, e eu precisava comprar. Enquanto eu ficava na fila, porque as pilhas são vendidas atrás do caixa, né, não são nas fileiras, eu fiquei numa fila razoável ali. E eu olhava para um lado e para o outro lado, eu só via Doritos, Fandangos, você pode me ajudar, Lino? Doritos, Fandango, eu só via comida ultraprocessada, né? Doritos, agora Noritos, e vai do outro lado uns puxa-puxas coloridos. Bom, isso aí é comida ultraprocessada. Então, o termo ultraprocessado se refere a alimentos que são feitos essencialmente a partir de matéria-prima barata, farinha refinada, óleo e açúcar, por exemplo, e aditivos que dão cor, sabor, textura e outras características para tornar o alimento mais atraente. Se é que pode chamar de alimento. Isso não é alimento, isso é anti-alimento, isso é antinutriente. Como macarrão instantâneo, salgadinhos, refrigerantes fazem parte dessa lista. O mundo está se alimentando de uma forma cada vez mais padronizada e, por isso, a cultura gastronômica está se perdendo. Obesidade, diabetes, hipertensão, câncer e outras doenças associadas ao consumo de alimentos de baixa qualidade nutricional estão aumentando e muito. A indústria que produz esses ultraprocessados, obviamente, tem culpa nisso tudo. Hoje, nos Estados Unidos e em alguns outros países desenvolvidos, mais da metade das calorias ingeridas diariamente são por esses antinutrientes. E vocês observam o quanto aumentam as doenças nesses países. Olha que interessante. Nos anos 80 e 90, o alimento sai do campo para as fábricas. Da soja tira-se o óleo, do milho e do trigo o carboidrato e da cana o açúcar. Os alimentos ultraprocessados são feitos juntando um ou mais desses elementos com muita tecnologia e aditivos cosméticos, como corantes, saborizantes, texturizantes. Hoje são mais de 2.000 aditivos aprovados. Eles permitem que você pegue farinha de trigo e açúcar, coloque uma gota de um saborizante de amêndoa e crie um biscoito que parece ter usado 10% de amêndoas na receita. E o lucro é enorme. Uma fábrica dos Estados Unidos pode comprar soja do Brasil, milho do México e açúcar da Jamaica pelo preço mais baixo, juntar tudo numa fábrica de alta tecnologia, usando esses aditivos e produzir uma linha de produtos de baixíssimo custo e que competem com o que chamamos de alimentos de verdade, que não passou por uma reengenharia. Por exemplo, o DNA do queijo é o leite, do pão, o trigo. E no alimento ultraprocessado? Você não sabe. Então você olha na lista de ingredientes e não consegue nem entender o que tem ali. Milhares de produtos processados são lançados a cada ano, né? Refrigerantes, snacks, doces, miojo, maionese, caldos de carne, e aí vai uma lista sem fim. E as pessoas ficando doentes. E aí, Sociedade de Especialidade Médica preocupada que tem 120 mil casos novos de catarata por ano e que mais de 200 mil cirurgias de catarata já são feitas ano no país, só que tem uma imensidão de milhares de pessoas na fila que precisam ser operadas, mas tem alguém indo atrás disso, de colocar um controle rígido, né, nessas coisas chamadas alimentos, que são fingimentos, pior que isso, são antinutrientes extremamente nocivos à saúde, que causam hipertensão, obesidade, diabetes, câncer, infarto, AVC, além da retinopatia, do diabetes, além da catarata e tudo mais. Então, eu só falei isso aí tudo para ilustrar para vocês que nós temos que pegar o caminho lá do começo, e nunca é tarde para isso, nunca é tarde para se começar a caminhar rumo ao objetivo correto. E é para isso que eu estou aqui toda terça-feira passando essas mensagens para vocês. Pessoal, eu queria desejar uma semana maravilhosa a todos e na terça-feira que vem estamos juntos. Abração da amiga Edmond. Tchau, tchau, pessoal.